Olá, se você já é pai ou mãe, eu gostaria, neste Câmara Livre, de conversar com você sobre o tempo e a sua relação de interação com os seus filhos. Como são essas atividades, sobretudo fora do período escolar, ou se ainda são pequenos, que estímulos você está fazendo desta relação para a formação do futuro adulto, as questões cognitivas, de percepção, de todos os sentidos. Bom, para falar sobre isso e conversar sobre essas experiências e transferir para você que está em casa, como toda semana aqui no Câmara Livre, nós convidamos a pedagoga Bruna Hammer. Obrigado por sua presença aqui. Obrigada. Já que nós vamos falar de relações de pais e filhos e de experiências, tem uma pergunta inicial do programa para colocar você nesse universo. Qual a memória afetiva que você tem da sua infância? Quando você pensa nesse período, em qualquer fase dele, uma imagem ou um fato que sempre lhe vem à sua cabeça. O primeiro que me veio agora é o meu pai, ele muito carinhoso, assim, né? E ele muitas vezes à noite, depois que ele chegava em casa, ele colocava um disco, né, no aparelho enorme de som que a gente tinha, e a gente deitava embaixo da mesa da sala, no tapete, e ficava deitado assim, olhando para a mesa, olhando para nada, ouvindo música, assim, né? Isso é uma memória bem quente que eu tenho. Tá. O teu pai, não sei se ele ainda está entre nós, ele faz o quê? Meu pai é a contramão. Meu pai é analista de sistemas e trabalhava muito. Na verdade, essas vezes, esse horário já devia ser umas 9, 10 horas da noite que ele estava em casa. E minha mãe é dentista, Tá. Eu sou de São Paulo. Nasceu lá, ficou a Nasci infância em São lá? Paulo e vim para Bauru fugindo, meus pais fugindo com 6 anos. Então eu sou mais bauruense do que paulistana. De um pai analista de sistema com a mãe dentista em São Paulo, é natural da gente criar até um módulo aqui na cabeça, ou seja, foi criado num ambiente extremamente urbano, sem relações com a natureza e com pouco tempo de convivência com os pais. Tem sentido? Exatamente. Dentro de um apartamento, para ficar mais completa a descrição. Foi assim mesmo. Tá. De que forma a mãe Bruna, olhando para essa infância que ela teve, ela consegue vislumbrar as relações que a gente vai conversar hoje aqui com a Alice, de 5 anos, e o Caetano, de 1 ano, que são seus filhos? Então, aí quando você me tornar mãe, me fez querer reconstruir justamente essa história que foi a minha, que é de muitas crianças, e de dar um espaço físico mesmo, né? E um espaço de tempo diferenciado para os meus filhos e para toda criança, né? Então, a busca pela natureza, hoje eu moro num apartamento também, eu não tenho quintal, então a gente teve que criar um quintal para que eles pudessem estar no tempo dessas memórias de infância que a gente, cada um se lembra e se sente tão aconchegado, tão seguro, assim, né? As cidades todas se tornaram impermeáveis e elas não só têm poucos quintais, ou a questão urbana gerou poucos quintais também por uma questão de mercado, de ocupação, do preço da terra, como em muitas cidades, os espaços públicos para a convivência com, eventualmente, essas relações de terra, ar, árvore, aí os sentidos que a gente está conversando aqui, também são escassos. Como você vê essa disponibilidade na nossa cidade? Eles são escassos, eu vivi isso assim com a minha filha com 1 ano. A gente ia procurar os espaços para brincar todos os dias na cidade, né? E eles são poucos, alguns que não têm o zelo, né, das pessoas, então às vezes os brinquedos estão quebrados, algumas praças, né, equipadas. Hoje eu vejo que tem um aumento desses espaços, principalmente praças com brinquedos, né, mas além da escassez de espaço, né, que é uma carência nossa, existe a falta de presença. Eu ia para o bosque, por exemplo, com a minha filha, e aí a gente no caminho, com 2 anos, ela me perguntava: mãe, quem vai estar lá? E muitas vezes, no bosque da comunidade, passam numa manhã 2, 3 crianças que estão no centrinho e ficam um pouco, daqui a pouco elas voltam para a consulta, porque as crianças também não estão muito pouco, né, nessas praças, nesses espaços regularmente, todos os dias. No fim de semana, num feriado, é outra vivência, mas assim, todos os dias há a carência de espaço e há a carência de presença. A cidade grande, esse centro urbano, ele não é um lugar da criança, né? Aí a gente chega num determinado momento da vida da gente, eu estou falando com a mãe já aqui, dando um recorte gigantesco no tempo, de fazer algumas opções. Eu não usaria a palavra renúncia, mas usaria a palavra
escolhas. Essa percepção com você deu-se de que forma com primeiro a Alice? Você era professora da rede, tem o teu tempo profissional, o tempo de mãe, enfim, das suas atribuições do dia a dia, e em que momento você sentiu necessidade de mexer com essa jornada, com essa distribuição do tempo, para ter relações de convivência com ela? Então, enquanto educadora, enquanto professora, né, o meu objetivo era estar com as crianças e na construção de uma educação que hoje, né, a gente vê a necessidade, assim. E quando eu me tornei mãe, e aí de repente eu tinha uma criança junto comigo que dependia de mim, um bebê, aos 6 meses foi uma escolha para mim estar com a minha filha, ao invés de ela estar com outra pessoa, para que eu estivesse com outras crianças, assim. E essa escolha, ela não me fez perder nada, né? Pelo contrário, acho que ela me aproximou e me trouxe outras possibilidades de trajetória também nessa minha vida profissional, nessa minha vida de busca de uma educação diferenciada, assim. Logo, tem sentido imaginar, conversando com quem está em casa, que, obviamente, ser mãe e ser pai é muito mais do que a geração e do que essas questões. Mas, convenhamos, quando as famílias, os casais, em boa parte pelo menos, tomam essa decisão de procriar, de gerar filhos, se esses ingredientes fundamentais são levados em conta. Como eu vou conviver com o crescimento do meu filho, ter relação com ele, que é riquíssimo, nas várias etapas de sua vida? Isso eu acho que é primordial, assim. Em alguns momentos, a gente percebe muitas pessoas que só se dão conta, né, da grandeza e da demanda que exige você ter um filho, você ser responsável por uma vida quando a criança chega, né? Mas eu vejo hoje que cada vez mais as mulheres vão esperando um momento, às vezes mais velhas, para terem um filho, justamente para elas conseguirem construir esse espaço, essa estrutura na sua vida, que não tem a ver com deixar de trabalhar, né? Mas tem a ver com um espaço interno também de disponibilidade para a criança, de uma qualidade de relacionamento que ela é necessária, assim, né? Então, eu acho que a gente precisa sempre ter em vista a grandeza de renúncia, algumas renúncias sim, né? Sim. A sua vida agora é a partilha da vida de alguém, assim, né? Foi a pedagoga ou a mãe, ou ambas, que chamaram a atenção para si e falaram, não, eu vou iniciar pela Alice um outro processo, ainda que sejam renúncias. Em que momento deu-se essa ideia de montar o espaço Lá Vou Eu, ou para conceber inicialmente isso, foi troca com outras mães para criar um outro universo de relação? Foram as duas. Foi a pedagoga e a mãe, porque enquanto mãe, você tem, acho que esse ímpeto, né, de presença, de cuidar, mas enquanto educadora, você sabe o quanto é importante para a criança esse desenvolvimento de vínculo mais extenso, né? E hoje ele é cada vez mais cedo o tempo da criança ter que estar num ambiente que não é familiar. Então, somou-se essas duas posições. E num primeiro momento, a gente tinha o que eu acho que é uma escassez, né? Existe, mas que é uma necessidade grande, um círculo, uma rede de apoio grande de outras mães, com bebês também, com crianças um pouco maiores, a gente se encontrava sempre. Isso é uma coisa que enriquece, né? E fortalece muito as questões da maternidade. E aí, assim, a gente se encontrava para fazer um piquenique, às vezes para trocar roupa, e às vezes para dançar com os bebês, e aí nesse movimento surgiu a vontade de que as crianças pudessem brincar sempre. Então, no começo, a gente se encontrava todo dia, cada dia na casa de uma mãe, de uma família, e ia todo mundo com as crianças para elas brincarem. E lógico que cada uma tem uma demanda de vida, então, quando as crianças tinham 1 ano e meio, 2, às vezes 2 mães ficavam com as crianças, enquanto as outras tinham outras atividades. E assim a gente começou uma convivência muito familiar, mas que ampliava a possibilidade de convívio das crianças e a nossa também. De que forma a pedagoga e a mãe, olhando já para o que o poder público oferece do ponto de vista de berçário, escola integral, ensino dos ciclos das fases normais, um ambiente completamente distante ou diferente desse
É esse fator que fez com que vocês também buscassem, ou isso contribuiu para que vocês buscassem essa experiência de forma coletiva? Também. Não só o poder público, né, mas o que a gente tem enquanto sociedade como um conceito do que seja um espaço oferecido para as crianças hoje, né? A gente, na contramão do que acontece muitas vezes, a gente foi buscar primeiro nesses ambientes familiares, mas depois buscar um espaço físico mesmo que pudesse acolher as crianças numa perspectiva diferente, que elas pudessem estar todas juntas, independente da faixa etária. E isso é um mito, né, que a gente tem, que as crianças precisam estar as pequenas com as pequenas, as grandes com as grandes, porque senão não vai dar certo. Então isso era uma das questões. A outra era o contato com a natureza. Então a gente queria assim, aquele grande quintal da avó, né, ou a quintal que nós tínhamos antes, proporcionar isso para as crianças, para as nossas, das mães que poderiam estar dedicadas e disponíveis, e para outras crianças que muitas vezes os pais tinham outras atividades. Por isso que eu citei a relação que, ao contar a tua trajetória, a gente acaba olhando sempre os dois vetores o tempo inteiro e trocando o lado do espelho só. Então o homem, o ser humano, acabou criando um problema para si próprio. Na medida em que ele impermeabiliza as cidades, ele reduz esses espaços de convivência. A escola, em boa parte, é transferência de obrigação de tempo, de cuidado, muito mais talvez do que educação, em boa parte, com a relação socioeconômica, transferindo papéis que não são propriamente da escola em boa dose, criando dificuldades para que esse mundo dessa convivência do espaço Lá Vou Eu seja universal. É uma armadilha, né? Assim, que a gente acaba caindo sem perceber. Quando você se dá conta, você está ali com uma criança, com uma jornada de trabalho enorme, com dificuldade de locomoção, de transporte, onde ela fica, é uma circunstância grande. E a gente se inspira nessa busca, né, do que seria um contraponto para todas essas circunstâncias que a gente vive hoje, assim, né? E a nossa inspiração está num conceito que se chama comunidade de aprendizagem. Então, é onde a gente pensa um espaço coletivo, que ele pode ser físico, mas não está fechado em quatro paredes. É um espaço que agrega múltiplas idades, e quando eu digo múltiplas idades, não é de 0 a 15 anos, é de 0 a 100, né? Tá. E a gente tira só da escola esse espaço de desenvolvimento e de aprendizagem, e tira só da infância o momento de aprender e de crescer, ele está em todos os lugares. Então, uma comunidade de aprendizagem é quando a gente usa dos recursos que a comunidade tem, que é a Unesp, que o SESC, que a Biblioteca Municipal, que o Automóvel Clube com a Orquestra Municipal, enfim. Quais são todos os espaços que são de desenvolvimento, que são educativos e que os sujeitos trocam e aprendem, né? Então, a gente se inspira nessa ideia, que é uma ideia que vem crescendo, para tentar reconstruir uma perspectiva fora da escola, né? Então, o nosso objetivo não é substituir o que a escola tem hoje, mas em que outro lugar os processos educativos acontecem e eles acompanham as diferentes necessidades das fases da vida, assim, né? Então, é um lugar que não dá para o pai simplesmente levar o filho e ir buscar. Isso acontece muitas vezes, porque em muitos horários o pai tem outras atividades, mas existe um envolvimento diferenciado do pai, porque ele também está em processo de crescimento e desenvolvimento também, né? Eu ia perguntar para você se há o envolvimento dos pais, porque a gente está falando de mães e mães, a partir de uma mãe o tempo todo aqui, até para equilibrar a história e que não passe eventualmente a ideia do lado de lá. Essa convivência é do casal? É do casal, é de todo mundo. E às vezes é mais do pai do que da mãe, depende da dinâmica da família, assim, né? Sim. Mas ela é da família, é um lugar onde a gente está junto. E a família, o pai, a mãe, o padrasto, a avó, né? É um lugar onde a gente quer trazer o núcleo, na verdade, né, de referência das crianças, que são a nossa justificativa de estar junto, mas está todo mundo apoiando. Para as pessoas entenderem dessa experiência inicial do contato e das demandas comuns de pais e mães, surgiu uma gestão coletiva. Então, o Espaço Lá Vou Eu é uma gestão coletiva hoje dessa experiência. Isso, a gente, né, chamaria de uma associação de pais, onde a gente tem, lógico, né, nas atividades, hoje a gente tem um quintal, né, um espaço físico onde as crianças vão brincar todos os dias, algumas menos vezes, outras mais vezes na semana.
E nesse espaço tem educadoras que estão o tempo todo trabalhando e disponíveis ali. Mas quem cuida, né, para que isso exista são as famílias. Então, tem a mãe que cuida da divulgação e do marketing, tem o pai que cuida do atendimento dos novos pais, quem cuida das compras, enfim, ele é um espaço zelado por todos e pensado por todos, né? Então, também é isso, os princípios que nos movimentam, ou enfim, onde a gente quer chegar, ele é um processo que é construído por esse grupo que hoje está lá, né? Funciona no contraturno da escola? Isso, funciona no contraturno. Regularmente, assim, a gente tem atividades no período da tarde, nas férias, que tem uma necessidade maior de quintal, né, e de espaço para brincar, a gente funciona o dia todo e aí com um fluxo maior de crianças, assim, né? Quantos pais e filhos hoje, enfim, quantos pais têm envolvidos? Hoje, regularmente, são 9 famílias que gestam o espaço, né? Algumas famílias têm uma participação indireta, né? Não estão nesse número, e em média 15 crianças estão no quintal todos os dias. Mas é um espaço pensado para um grupo pequeno, assim, para no máximo 25 crianças, porque ele é uma presença intimista, assim, né? Um lugar para a gente estar junto e bem próximo. Os pais participam também? Podem estar lá juntos nas atividades? Participam. E assim, as crianças menores que 3 anos, a proposta é que elas podem frequentar o espaço com alguém acompanhando. Então, é a mãe, é a avó, alguém que está junto, né? E fora isso, o tempo todo o espaço está permeado pelos pais. Eles vêm trazer e ficam. Em alguns períodos da semana, os pais estão lá para fazer pão ou para dar um suporte em outras demandas do espaço. Eles estão junto o tempo todo. É bem aberto. A relação com os sentidos, a audição, o olfato, o cheiro, a terra, estou falando de todas as relações de percepção, estão presentes naturalmente nessa concepção? Estão. Então, a gente preza pelo brincar e pelo brincar livre, né? Que o brincar livre, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que é um brincar autodirigido, é a criança que espontaneamente se coloca na ação. Então, não é que agora ela vai pintar e daqui a 1 hora ela vai passar 50 minutos no tanque de areia, depois de 50 minutos no tanque de areia é a hora da massinha. Ela diz qual o movimento que ela quer fazer nesse dia, qual o percurso, né? E a gente está o tempo todo apoiando, presente, e lógico que numa atividade da criança a gente enriquece e traz mais repertório para ela, mas a gente respeita essa liberdade de autodireção da criança e ao mesmo tempo que esse corpo, né, que esse desenvolvimento corporal, principalmente da criança pequena, até os 7 anos, ele possa acontecer um corpo muito livre para se conhecer, para se explorar, né, o máximo possível. Então, ela está o tempo todo mobilizada integralmente no que ela está fazendo, né? Todos os sentidos, todos os músculos, tudo voltado para aquilo. Como pedagoga e como mãe, como você vê a pressão natural, que eu imagino, no sentido de trazer outros elementos com, talvez, então, já a Alice de 5 anos e, mãe, os meus amiguinhos usam celular, jogam o tempo todo, tem celular na mão, que, me desculpa já fazendo um julgamento aqui, parece um absurdo dessas relações dos pais entregarem esse elemento, sem contar aqueles nas demais faixas etárias que entregam para se livrar mesmo da atenção das crianças o tempo todo. A tecnologia acabou servindo como uma tentativa de estou cansado, me deixa aqui quieto no meu tempo, em função de uma série de loucuras. O que você pensa a respeito disso? Então, a gente tem que rebolar, né? Porque isso né? As crianças estão expostas, e eu acho que é uma exposição. Já me disse. Mãe, você sabia que tem criança pequena que brinca no celular, joga jogo no celular? Eu sei. E não quer dizer também que é algo completamente inalcançável por ela, tanto que ela sabe o que é. Mas eu não permito que no dia a dia ela esteja com o tempo dela destinado só pelo uso das tecnologias, né? Okay. Que é o que acaba acontecendo hoje. Então, eu acho que a criança, ela, como nós, né, nos seduzimos pelo novo, Tem um pesquisador da infância, que é o Gandhi Piorsky, que ele vai falar sobre a relação do brincar com todos os elementos. E ele coloca as tecnologias, a televisão, os digitais, como os brinquedos de fogo. Imagina a sedução que o fogo, né, como aquela chama é atraente, é uma coisa tão linda que nos atrai mesmo. Sim.
ainda com cores, movimentos e uma história envolvida. Isso é muito atraente. E não é ruim, é um recurso incrível. Mas quando a criança fica limitada a esse recurso, é que eu acho que é o prejuízo, né? A hora que ela deixa... Eu conheço crianças de 5, 6, 7 anos que não dão cambalhota. Ela não dá cambalhota porque ela não tem o tempo de conhecer o próprio corpo e de explorar aquilo. Porque numa vivência corporal da criança, uma hora ela vai pôr a cabeça para baixo e ela vai descobrir que aquele movimento existe. Então é um repertório corporal, um repertório que é inerente ao momento da infância que ele vai ficando prejudicado, ele vai não acontecendo porque ela está o tempo todo hipnotizada, né, por outros recursos. Agora não quer dizer que ele seja ruim, não estou... julgando nesse Como funciona, grau. então, essa ideia para adaptar para a questão do projeto de crianças que eventualmente levem tecnologia para dentro do espaço? Como vocês lidam com isso? Elas podem, né? Os maiores trazem muitas vezes, e aí a gente pode usar para tirar uma foto, a gente pode usar para fazer uma pesquisa rápida, se for o contexto que estiver acontecendo, mas num primeiro momento, às vezes você precisa convidar a criança, olha... eu também não uso meu celular agora, pode deixar ele aqui, vamos brincar, depois se precisar a gente mexe. Então nas primeiras vezes você precisa dar essa sugestão, né? Depois, eles nem lembram que tem, porque ele está envolvido em outras coisas, né? E ao mesmo tempo, assim, essa curiosidade, esse desejo de estar em contato e querer conhecer, ele é super bem-vindo. Então, para atender essa demanda de algumas crianças maiores, a gente conseguiu trazer, por exemplo, o movimento da robótica na garagem, foi o tema que a gente chamou, inspirado na vivência de um dos meninos desse grupo, chama Robocriando, é uma iniciativa de jovens muito visionários, assim, e ele conta que o pai dele faz tudo na garagem, ele tem uma oficina na garagem, e tudo que ele aprendeu foi com o pai ali. Então, desde martelar um negócio, acender um circuito, ligar um... E aí, inspirado nisso, a gente chamou de robótica na garagem, que é a ideia de você também trazer esse universo da eletrônica, da robótica, da tecnologia, mas dentro de uma perspectiva, ele não vem sistematizado. Olha, esse é o passo 1, esse é o passo 2, esse é o passo 3. Não. Aqueles recursos estão disponíveis, a criança tem uma ideia, ela tem um projeto, ela quer saber de algo, e aí... A partir desse ímpeto dela é que os conceitos vão sendo trazidos e ela pode construir, criar e fazer alguma coisa, né? Então, de repente, elas fazem uma massinha de modelar e com elementos diferentes, essa massinha se torna condutiva. E aí ela cria um robô, né, um boneco de massinha e depois ela liga uma luzinha de LED, um circuitinho e aquilo brilha, né? Então, isso pode vir de uma outra maneira, atendendo a esse interesse, porque ele é real e ele precisa ser considerado também, mas não deixando de considerar o que é importante para a criança. Você usou a expressão, quando a gente estava conversando antes de gravar, a tecnologia é o corpo. Sim. Tentando contrapor com o que nós estamos falando aqui. O corpo eu entendo, né, e eu vejo hoje cada vez mais pesquisadores e educadores consolidando essa perspectiva de que a maior tecnologia que a criança tem é o próprio corpo, né? É onde estão todos os recursos que depois, na nossa vida, a gente precisa ter aceso, né? E atento. Então, por isso que você permitir que a criança brinque livremente, que ela tenha esse corpo vivo, né? Em todos os seus processos de transformação, que ela se conheça, acho que é o maior fator para que depois ela use das tecnologias, de todos os recursos, de uma maneira efetiva, criativa e tudo mais. Então, por isso a gente preza por essa liberdade, por esse corpo autônomo, né? E aí, naturalmente, dentro desse processo, naturalmente num sentido assim, tendo tudo isso privilegiado e num ambiente rico, né? Num ambiente que não é estéril, né? Não é um cimento Sim. com uma caixa de plástico ali. É cheio de árvore, tem terra para cavar, tem cerca para subir, tem um monte de coisa assim. Nesse lugar, a criança, ela vai aprendendo aquilo que o corpo dela vai sugerindo e, num segundo momento, aquilo que o simbólico dela vai procurando, né? Então, nesse movimento, a aprendizagem, que a gente hoje tem muita discussão sobre esse assunto, sobre as dificuldades de aprendizagem, todas essas questões que depois decorrem na situação escolar da criança, elas acabam não fazendo parte, né? Porque aprender, ele é produto, ele é subproduto da atividade humana, isso é aprendizagem. Então, você precisa, estando em atividade, é inevitável aprender, né? E aí o que a gente faz é
ao contrário, não permitir essa atividade primordial da criança, que na sua linguagem é o brincar e que leva naturalmente com que ela aprenda as coisas, né? É uma contramão. Para as pessoas entenderem o estágio disso, neste momento, no espaço Lá Vou Eu, você já tem uma casa alugada, esses educadores, esses gestores, daqueles que estão participando diretamente da gestão, num coletivo de pais que toca o projeto. Isso. Então hoje, e a ideia, nós funcionamos como um espaço há 2 anos e meio quase agora, e foi isso. Inicialmente nós éramos 3 mães, né, que abrimos um espaço para agregar crianças dentro dessa perspectiva. E o que era o desejo que se realizou foi que, na verdade, as famílias abraçaram o projeto, né? Então hoje a gente é um espaço coletivo e que nesse momento do projeto, tudo isso que eu estou falando aqui, ele é síntese de um processo de grupo, assim, né? Claro. De um desejo coletivo do que os pais queiram, enquanto um quintal, né? E um resgate, uma preservação desse tempo de infância, mas ao mesmo tempo de disponibilizar para a criança outros espaços que esse quintal não abarca. Vocês escolheram um lugar que tem árvore, que tem areia, que tem gramado, enfim, que pudesse ter essas opções. Essas opções, que tem uma varanda gostosa, que tem uma casa toda integrada, uma sala junto com a varanda, junto com o quintal, que tem um ateliê, né, que a gente chama, que é um espaço onde aí tem outros recursos que são paralelos ao quintal, como jogos, materiais de arte, livros. E aí a gente vê as crianças mesclando espontaneamente as suas atividades entre uma exploração corporal forte, né, no quintal, nos brinquedos tradicionais e tudo mais, e de repente ela senta e passa a tarde inteira pintando, ou lendo histórias, ou jogando jogos de tabuleiro, né, porque está ali, está disponível, né, e por isso que a gente quer que cada vez mais a amplitude dessas possibilidades seja maior, né. Eu contei para você que a gente já fez matéria aqui na TV Câmara, inclusive eu fui escrever sobre isso depois, num outro trabalho com a Flávia Asbar, que você conhece, sobre a necessidade e a importância de oferecer estímulos. Eu estava tratando sobre, especificamente, estímulos muito sonoros, mas estímulos com multi-experiências relacionadas às questões sensoriais nas suas várias frentes. Nós estamos falando disso aqui. Sim. Em boa dose. Em boa dose. E assim, muitas vezes quando a gente fala na liberdade, né, no brincar livre, isso assusta um pouco, porque parece vir numa contraposição a você oferecer estímulos à criança, né? E não é isso, muito pelo contrário. É você disponibilizar para ela o espaço mais rico, né? A possibilidade mais rica e a presença mais rica, que ela é estimuladora, a interação, né, do adulto com a criança. E isso é impressionante, assim, porque de repente, que não é de repente, mas aos nossos olhos você vê uma criança quase lendo. E você não deu uma apostila para ela, sabe? E eu conheço histórias de várias crianças que aprenderam a ler sozinhas, cada um já ouviu, talvez tenha ouvido, e essas ficam como crianças prodígios, né? Ele se alfabetizou sozinho aos 4 anos. Mas o que eu tenho visto cada vez mais é que não. É que aprender, ele é uma habilidade tão grande do ser humano que se não fosse isso, a gente não aprende a falar. Sim. Né? Então, outro dia eu li um textinho de uma menina de 8 anos, que ela aprendeu a escrever sozinha, e ela diz assim, escrever é como falar, ler é como escutar, ninguém precisa ensinar. Né? E eu não estou nessa fala estigmatizando, nem indo contra nenhuma perspectiva educacional de alfabetização, mas o que eu estou dizendo é que quando você dá espaço e permite que a criança faça um percurso dela, respaldado num olhar, sim, educacional, ela vai encontrando caminhos que a hora que ela te mostra, você pode responder a eles. Então, de repente, você vê uma criança interessada pelas letras e ela fala, eu quero aprender a ler. E aí, nossa, você não precisa, né? Não precisa de muito para que isso aconteça. Aí, inevitavelmente, eu me pergunto outras questões. Por exemplo, na nossa realidade aqui em Bauru, a escola integral, eu contava dos dados, ela transformou a distribuição de vagas dela, especificamente de escola no modelo integral, de 15% há cerca de 8 anos para 75% neste momento. Uma demanda natural
de questão socioeconômica e de natureza dos pais, inclusive, que não têm onde e como deixar os filhos. Tirado a questão da transferência ou da inversão dos papéis, da obrigação dos pais com a escola no meio, é natural se perguntar, e aí perguntar para a pedagoga, o que você pensa sobre o modelo de escola integral? Então, eu acho que é um desafio, enquanto educadora, né, e tendo estado na escola, para os educadores, para os gestores que estão lá, atender, né, e conseguir responder a essa nova demanda, assim, que dentro desse momento social que a gente tem hoje no Brasil, né, talvez em outras sociedades é diferente uma escola integral. Para nós é bem desafiador, assim, né, no sentido de você conseguir respeitar o que é um tempo da criança, porque de repente essa criança está o dia inteiro na escola e todos os horários dela são guiados, né? A hora dela fazer xixi, a hora dela beber água, a hora dela fechar o olho e a hora dela pegar o lápis. É muita coisa. Pensando nessa experiência dos contraturnos, tem o período do aprendizado, que esse é mais sistematizado, né? Não consigo enxergar um outro modelo, dependendo da faixa etária, muito diferente, mas deste outro contraturno, de as escolas terem quintais, então. Estamos falando de um conceito aqui, ao invés das escolas impermeáveis, de novo, só de cimentos, de salas e de quadras, inclusive, cimentadas. Só das escolas terem quintais. Sem árvores, exatamente, sem chão, sem terra, sem grama. E cada vez mais parece que a perspectiva é de cimentar, né? Nas próprias escolas. Ou cimenta e põe uma grama sintética depois. Como se isso fosse, né, um sinal de um benefício, de um ambiente com mais investimento para a criança, enquanto o melhor investimento para a criança é o espaço com natureza. Assim. Então, isso eu acho que seria, e tem sido, em algumas experiências, uma saída, uma busca que oportuniza que a criança equilibre, né, com o seu tempo na escola, uma vivência que seja mais orgânica, mais próxima do que é o dela. Assim, né? E para os educadores é surpreendente você conseguir desconstruir o que a gente pensa que seja a criança ali fazendo nada, com elemento nenhum. Quanto menos estruturados os materiais que a gente oferece para a criança, mais... Neste caso, criação. Não é figura de linguagem e só frase. O fazer nada é fazer um monte de coisa. É isso, fazer nada. O tempo do ócio, ele é primordial para o ser humano, Sim. Mas para a criança ele é indispensável, né? O fazer nada, porque é no nada que as coisas aparecem, é no nada que a gente cresce, assim, né? Existe muita pesquisa hoje mesmo, eu não estou falando só numa perspectiva de mãe de uma criança de 5 anos. Claro. Existem muitos pesquisadores e educadores voltados para isso. E tem um projeto, chama-se Território do Brincar. É uma pesquisadora, é um casal de pesquisadores, na verdade, ele é cineasta e ela é pesquisadora do Brincar, a Renata Meirelles. E ela fez um processo de 2 anos percorrendo o Brasil em busca de registrar do que as crianças brincam. Então, é uma pesquisa de registro do que é uma cultura da criança brasileira. É, assim, indescritível o que ela encontra. E ela diz que em todos os lugares que ela chegava, ela falava, então eu vim, se apresentava, assim, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, todos os lugares ela esteve, com a mesma chegada. Eu queria registrar do que as crianças brincam. As crianças hoje elas não brincam mais. Elas não brincam porque temos todas essas circunstâncias. Tudo bem, mas né? E aí, quando ela vai junto com a criança, ela começa a mostrar, olha, tem criança que brinca de fazer peão com palitinho de bambu. Aí a criança lembra de uma coisa e vai buscar e traz. E essas crianças, elas têm uma diversidade de brinquedos construídos com os elementos do lugar onde ela vive, né? Então, é o barquinho feito com a folha de bananeira, com o bambu, com tudo isso. E parece que não tem mais, parece que não existe. Para ser duro sem deixar de apontar também, por mais duro que possa ser, o problema está no adulto. Tá. O adulto, a gente está muito longe do que é essa voz da criança, assim, né? A gente teve que, enfim, perdeu a conexão nesse ritmo de vida hoje. Então a gente não vê, a gente olha para a criança e não vê a criança. A gente olha para a criança e vê a capacidade que ela tem de responder com tanta habilidade ao que a gente propõe, aos desafios, que a gente quer precocemente colocar ela nesse lugar. E tem um enorme perigo aí, transferir para a criança nesses espaços, sobretudo de conduta pública, a gente está falando em escala aqui,
a partir daquilo que o adulto não consegue ver. Aí é mais gigantesco o perigo ainda. É gigante. E aí, por isso, eu acho que é um exercício para nós adultos de desconstrução do olhar, de desconstrução do que a gente pensa que seja importante para uma criança, porque os adultos querem o melhor. Sim. É assim, a intenção dos educadores, dos pais é a melhor, mas ela está ofuscada por essa inabilidade de poder ver a riqueza que a criança traz, né? E aí, nesse lugar, a gente vai reproduzindo para essas crianças o futuro que a gente está vivendo hoje, né? Para fazer um outro recorte aqui no Câmara Livre, você depois em nível de mestrado, ou ainda, ou já concluiu, para você contar para a gente, de estudar Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. Sim, eu concluí em 2014. Essa experiência acabou ajudando nesse universo? Sim, Eu fui pesquisar, foi depois do nascimento da minha filha, esse lugar não vou voltar a trabalhar, então a possibilidade, né, do mestrado se juntou nesse momento. E aí a minha pesquisa foi sobre uma pedagogia que se chama-se pedagogia profunda, é uma pedagogia que se apoia na psicologia junguiana, que tem uma visão, o Jung, ele traz a visão do ser humano como consciente e inconsciente, né? E que o inconsciente, ele é muito maior do que o consciente que se apresenta. E na criança, ele é maior ainda. Então, quando você considera essa visão de ser humano e de criança, que o que você está vendo dela é uma fagulha da grandeza que ela é, o que muda numa relação educacional e num ambiente voltado para a criança. Essa foi a minha pesquisa, com crianças de 2 anos, e foi aí que eu consegui encontrar elementos práticos que pudessem traçar o que seria um caminho de um espaço mais saudável, né? Nós também fizemos aqui na TV Câmara um programa com uma outra colega que estudou na Unesp e que desenvolveu junto à rede pública municipal um currículo, montagem de todas as fases do berçário até o ensino infantil inteiro, depois no ensino fundamental tem uma outra experiência, assim como aconteceu numa outra vertente no ensino médio também. Mas identificar para cada fase os processos de interação, de conceito, de pôr educação com mão na massa, enfim, e de que você já está ensinando ou convidando a interação do universo desde lá o bebezinho, ao contrário do que um leigo possa imaginar. Isso. E eu acho que, assim, eu conheço esse trabalho, né? Tive contato que é a proposta curricular do município e que eu acho que o mais interessante nesse movimento é ser uma proposta que ela é construída com os educadores, né? Com quem está com as crianças, né? Então é um processo de discussão grande que traz aquilo que esse sujeito, que é o educador que está com a criança, percebe e se inquieta. E que envolveu, para fazer um parênteses aqui de novo, quebrar paradigmas também, de resistência, inclusive, desses processos que a gente falou, da experiência que você comentou da Renata Meirelles nos outros universos onde ela passou. Isso, exatamente. Então, e aí eu acho que esse é o ganho, né? A gente, enquanto educador, se colocar num lugar o tempo todo de incerteza, né? Eu tenho, sim, princípios que orientam a minha prática, a minha relação, mas eu não sei o tempo todo, porque o tempo todo isso pode mudar, né? E a minha relação com a criança, com outros educadores e com o meio, vai me dando condições de me questionar e desconstruir isso que parecia tão certo ontem e hoje configurar uma nova realidade, assim, né? Se a Bruna tivesse a oportunidade de ser Alice hoje, ela ia querer esse quintal para ela? Nossa, muito, queria muito, assim. E o quintal, engraçado que eu vejo numas falas dela, em alguns momentos muito próximos de mim, e outros é surpreendente mesmo, assim, né? O quintal é uma delícia, essa casa, a gente começou numa casa, estamos no 2º endereço, que tinha uma árvore, porque foi muito difícil encontrar uma casa com quintal e com árvore, né? É uma coisa que é difícil. Então, a gente, num primeiro momento, se instalou nessa casa, quebramos o cimento todo, de uma área, assim, enorme, e gramamos, e areia, e terra, e brinquedos, né? E aí, agora, num segundo momento, faz 2 meses, a gente está num endereço novo que já tinha tudo isso. Tinha muitas árvores e sombra, uma varanda gostosa, é uma delícia.
E aí eles estão adorando, a gente também, é uma casa super aconchegante, mas aí agora eles já querem assim, queria ir lá na casa da vizinha, porque ficaram amigos da vizinha do bairro. Então ontem mesmo a gente saiu para fazer um passeio para ir conversar com a vizinha, para chamar ela para vir comer pipoca com a gente. Então Muito é um bom. quintal que ele enraiza, mas ao mesmo tempo ele dá espaço para que os voos aconteçam, né? Bruna, para te agradecer aqui no bate-papo da troca de experiência conosco no Câmara Livre, que a ideia do programa é exatamente essa, pegar as experiências de vida e oferecer para quem está do outro lado conversando ou acompanhando a gente. Eu te agradeço e lhe pergunto onde você se vê de alguma forma na Alice. Na dança. Ela é muito dançarina, assim, né? E eu me vejo nesse movimento de querer dançar a música, a beleza, a busca. E é isso que ela me ensina todo dia, assim. Às vezes quando eu vejo que eu estou muito atribulada, né? Nessa nossa lógica louca, adulta, assim, ela me convida para dançar e aí eu consigo firmar o pé no chão de novo. Muito obrigado. Agradeço, Nelson. Na nossa experiência aqui de conhecer um pouco da relação do dia a dia de pais e filhos, da gestão coletiva do aprendizado e do saber, que está embutido nele, no espaço Lá Vou Eu. Obrigada, agradeço. São todos muito bem-vindos. A gente tem um site, é lavoueubrincar.com.br. Tudo junto, lavoueubrincar.com.br. Lá sem acento, né? Tudo. E lá tem fotos, tem o nosso contato, enfim, tem várias coisas. Quem gostou, se sentiu tocado, pode chegar. Obrigada. Muito obrigado, Câmara Livre. Até o nosso próximo encontro, toda semana, nesse mesmo horário, aqui pela TV Câmara Bauru.